Eu sempre erro no segundo culto. Boa tarde. Bom, mais uma vez estar com vocês. A gente vai, enquanto algumas pessoas ainda estão se acomodando, hoje a gente vai dar continuidade à série O Reino Chegou. A gente vai falar sobre o mandamento do reino. Qual que é o mandamento do reino? O novo mandamento do reino. Antes de a gente ler o texto, eu quero que você abra a Bíblia em Lucas capítulo 10. A gente vai ler uma famosa porção das Escrituras, Lucas capítulo 10. Dizer que vocês viram que o detox que eu fiz essa semana funcionou, a camiseta coube. Eu coloquei uma blusa para dar uma disfarçada, mas é por causa do frio. Mas coube. A gente está nesse projeto de missão, de pensar missão, de pensar igreja para fora dos limites estruturais do templo físico. E você é nosso convidado a estar hoje às 3h30 para mais uma conversa a respeito de missão, que vai fazer com que a gente planeje as nossas ações que vão startar em agosto. A gente teve um primeiro encontro no sábado passado. Eu quero agradecer ao volume grande de pessoas que compareceu às 3h30, às 15h30 aqui no mezanino. E hoje nós vamos mais uma vez sair pelas ruas para pensar possibilidades. A gente vai orar, falar a respeito e sair agora para pensar possibilidades de ações que possam atender os nossos circunstantes. Também quero reforçar um convite para você que quer participar de uma experiência de missão transcultural ou intercultural. Você viu ali fora aquela redinha e aquelas fotos. Você que está assim precisando dar uma desopilada da cidade, a gente vai passar 10 dias no meio da floresta amazônica, dormindo num barco, numa rede, ficar bem amigo dos carapanãs. Quem não sabe o que é carapanã vai se descobrir lá. É uma delícia. Que experiência transformadora. Agora em outubro, e a gente está precisando de gente da área da saúde, especialmente, de qualquer área da saúde, para a gente atender as comunidades indígenas ribeirinhas, mas não apenas profissionais da área da saúde, mas especialmente, mas gente que também esteja disposto a fazer trabalho braçal. Olha, eu estou sendo bem motivador no meu convite hoje, né? A gente vai construir infraestrutura de saneamento básico, tentando deixar bonito o fato que a gente vai cavar fossas na região, em Rondônia, na região do rio Mamoré, ok? É um trabalho que eu garanto para você que vai ser mais transformador na sua vida do que daquelas que a gente vai tentar abençoar lá. Procure o Erison, o Eriquito, a Débora, ou lideranças da Nova Semente qualquer, que você vai ser direcionado para saber. É de baixo custo, é uma experiência que você pode ter de baixo custo, de missão, e abençoar aquelas pessoas. Pessoas que gostam de ensinar também, tem muita criança, a gente vai proclamar o Evangelho e ensinar o Evangelho a eles também, ok? Todo mundo acomodado? Abre sua Bíblia em Lucas 10, a gente vai fazer a leitura do texto, depois nós vamos orar. Lucas 10, verso 25 em diante. Eu quero muito que você acompanhe comigo lendo. Então eu vou aguardar a sua total atenção ao texto. Nesse momento, seja no seu device, seja na sua Bíblia, onde você tiver o texto, eu quero que você abra em Lucas 10, verso 25 em diante. Você conhece a história. Diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe. Esse líder da igreja faz 2 perguntas para Jesus. Atente para as 2 perguntas. 2 perguntas equivocadas que um líder religioso jamais devia fazer. 2 perguntas equivocadas que um cristão jamais devia fazer. Um cidadão de bem jamais devia fazer. Primeira pergunta: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Primeira pergunta. Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Jesus devolve a pergunta: Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, segunda pergunta, a mais nefasta delas: Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores,
os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele caminho, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Vamos orar? Feche os olhos. Santo Deus, mais uma manhã de sábado, nós nos reunimos aqui na tua casa e nós acabamos de fazer a leitura de uma porção do texto, e nós queremos que essa porção do texto nessa manhã fale ao coração de cada um daqueles que aqui vieram, que as palavras que eu proferir sejam traduzidas pelo teu Santo Espírito de maneira a atender às demandas individuais de cada um que tem buscado a tua presença aqui nesse momento. Aqueles que também estão assistindo pela internet, seja ao vivo ou em algum outro momento, que eles também possam receber as bênçãos que a tua palavra tem para oferecer e as respostas às nossas questões que a tua palavra tem para nos oferecer. Que nesse momento a nossa reverência, a nossa atenção e o nosso total interesse em ouvir a tua palavra possam demonstrar que cremos que o Senhor está aqui conosco mesmo. É o que eu te peço por Jesus, amém. Kant dizia que as pessoas buscam a Deus por 2 caminhos, por 2 razões, por 2 motivações. E essas 2 motivações são motivações ruins e que não passam de 2 faces da mesma moeda. As pessoas buscam Jesus, buscam a Deus, seguem a Deus, ou uma caminhada religiosa por 2 razões, ou pelo medo ou pela esperança. As pessoas buscam Deus ou porque elas têm medo, dizia Kant, do inferno, de se darem mal, e então, para não se darem mal e não incorrerem no inferno, na danação total, como diria Dante Alighieri no seu Divina Comédia, eles buscavam Deus. Vou obedecer a Deus para eu não me dar mal. O medo do inferno fazia com que eles buscassem a Deus. Ou então há aqueles que busquem a Deus pela esperança do paraíso, e essa é uma barganha ainda pior. Olha, eu tenho esperança de uma vida eterna, de um lugar no céu, de encontrar meus amigos, e porque eu quero ter essa vida eterna, porque eu quero andar em ruas de ouro e em mar de cristal, então eu vou obedecer a Deus para ver se eu ganho, se eu me dou bem. Não só as pessoas buscam a Deus por essas 2 razões, como o estabelecimento religioso há muito vem anunciando o Evangelho dessa maneira. Se você repara bem, pregações evangelísticas tendem a incorrer nessas 2 motivações ao anunciar o Evangelho. Ou as pregações são terroristas, sensacionalistas, alarmistas, do tipo, se você, geralmente assim, a primeira declaração é: você está perdido. O Evangelho são boas novas, mas parece que a igreja prefere anunciar más notícias do que boas notícias, né? A gente tem fetiche por punir mais do que anseio por salvar. O mundo cristão tem mais fetiche por punir do que anseio por salvar. A gente prefere anunciar que há perdição do que anunciar que há salvação. Então a gente declara assim: você está perdido, mas tem uma maneira de você sair disso. Se você se arrepender e se unir à nossa agremiação de fé, e você passar a viver como os nossos correligionários vivem, se você passar a pensar como os nossos correligionários pensam, se você passar a se vestir como os nossos correligionários se vestem, se você pentear o seu cabelo igual os nossos correligionários penteiam, se você deixar de ir onde os nossos correligionários não vão, se você passar a frequentar os lugares que os nossos correligionários frequentam, se você se
se batizar no tanque batismal da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Nova Semente, porque se for do lado não serve. Quem sabe você pode se livrar do inferno. E aí, com medo dessa proclamação sensacionalista e terrorista, onde você está perdido, e há um jeito, se você vier para a minha igreja, você vai ser salvo, as pessoas aceitam Jesus. Ou então o discurso é diferente, é um discurso de barganha com Deus. Se você quer ser salvo, e aí é o discurso da esperança. O discurso da esperança também ocupa muito os nossos glossários evangelísticos. Um lugar no céu. Você vai viver para sempre com as pessoas que já foram e que você ama, mas só tem um jeito de você chegar lá e andar em ruas de ouro, se você vier para a minha igreja, se batizar no tanque da minha igreja. Aí quem sabe você vai desfrutar dessa experiência sensacional. Todos esses dois caminhos são ruins porque eles são autocentrados. O centro não é Deus, sou eu. Eu vou seguir Jesus para não me dar mal, ou eu vou seguir Jesus para me dar bem. Isso nos leva a experiências ruins religiosas, não autênticas. Um pai, por exemplo, não gosta que um filho obedeça a ele por medo, ou por interesses. É como se eu virasse para as minhas meninas lá em casa e dissesse assim: olha, se vocês não obedecerem ao papai, então o papai vai punir vocês. Vai castigar vocês, vocês vão deixar de ter isso aqui, vocês não vão ganhar aquilo que vocês vão se dar mal se não obedecer o papai. E aí, com medo do pai, aí a Vitória e a Valentina obedecem. Mas não é porque elas me amam, é porque elas têm medo de mim. Serve para você que é pai esse tipo de obediência? Alguém quase falou serve aqui, eu acho que tem gente que... Essa já serviria, né? Os tempos que vivemos são tão complicados no lar, que se obedecesse pelo menos já estava bom. Ou então... era como se eu dissesse assim para as minhas filhas: sabe aquela bebê reborn que você está louca para ter? Se você obedecer o papai, entendedores entenderão a bebê reborn aqui. Se você obedecer o papai, no Natal, se você obedecer o ano todo, no Natal você vai ganhar a sua bebê reborn. E aí elas vão me obedecer esperando, na esperança de no Natal ganhar. Serve? É autêntica essa obediência? Não serve. Percebe como a motivação do medo ou da esperança não são boas motivações para servir a Deus? A gente cria pessoas como aquela menina do filme, que eu falei isso aqui também algum tempo atrás, a menina do filme que é muito mal com os pais, e aí ela vira e fala, o pai vira para ela e fala assim: minha filha, o que aconteceu com você? Quando você era pequena, você era tão boazinha. E ela vira para o pai e fala assim: eu nunca fui boazinha, eu só era obediente. Percebe? Você mudou tanto, quando você era pequena você era tão boazinha. Não, eu nunca fui boazinha, eu só era obediente. O que Deus espera de nós não é obediência. O que Deus espera de nós é que a gente passe a ser gente boa, outro tipo de ser humano. O que Ele quer fazer em nós é nos transformar de gente ruim, que todo mundo a gente é tudo gente ruim, de transformar a gente de gente ruim em gente boa. É esse o poder do transformador do Evangelho. E não sou eu quem vai dizer isso. Quem vai dizer isso é o próprio texto sagrado. Se você for, não precisa ir, mas a 2 Coríntios 5, verso 14, Paulo vai dizer assim: pois o amor de Cristo nos constrange. É o amor de Cristo que nos constrange a viver em novidade de vida. O verso 17 vai dizer: em novidade de vida. É o amor de Cristo que nos impulsiona, é o amor de Cristo que nos motiva. O elemento central do Evangelho é o amor. As pessoas buscam Jesus não pelo medo ou pela esperança, são dois caminhos ruins de se anunciar o Evangelho. Elas buscam Jesus pela manifestação do seu amor. Acontece que a gente não acredita mais no amor. Não é só que a gente não vive mais o amor, a gente não acredita. A gente chegou num nível do cristianismo que a gente desacreditou tanto do amor, que eu já nem espero mais que a gente viva o amor. Se a gente só acreditar nele já era bom, já era melhor. Mas a gente não acredita no poder do amor. A gente prefere anunciar o medo do que anunciar o amor.
Mas o que o texto bíblico está dizendo é que o que transforma a vida das pessoas é a revelação do seu amor, porque é o amor que constrange a pessoa a mudar de vida, não é a manifestação do medo da lei ou da punição da lei, é a demonstração do amor que transforma as pessoas. E Paulo não está sozinho, eu menciono aqui Ellen White no seu Desejar Todas as Nações. Ellen White é uma autora cristã que eu considero inspirada por Deus, e o Desejar Todas as Nações é talvez o mais fascinante livro sobre a vida de Jesus. Tem outros muito bons, tem uma trilogia de Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI. Joseph Ratzinger seguramente seja o maior teólogo vivo, e a trilogia dele, Jesus de Nazaré, é quase tão boa quanto o Desejar Todas as Nações. Mas no Desejar Todas as Nações, página 480, Ellen White vai dizer assim, olha só, é como se Ellen White estivesse refutando Kant. Olha o que ela diz: não é o temor do castigo, ou seja, não é o medo, não é o temor do castigo ou a esperança da recompensa eterna que leva os discípulos de Cristo a segui-lo. Então não adianta você anunciar o medo do inferno ou a esperança do céu, porque não é isso que motiva as pessoas a seguirem Jesus. Não é esse o caminho motivador da conversão. Ela continua dizendo: contemplam o incomparável amor do Salvador, revelado em sua peregrinação na terra, da manjedoura de Belém à cruz do Calvário, e essa visão dele, a visão do seu amor, atrai, abranda e subjuga o coração. Olha que lindo, atrai, abranda e subjuga o coração. É o amor de Cristo revelado que atrai o coração das pessoas, o mais duro coração. Percebe? Abranda esse coração ruim e depois subjuga esse coração ruim, nesse processo. O amor desperta na alma dos que o contemplam, ouve-lhe a voz e seguem-no. É assim que Jesus se manifesta. Quer revelar Jesus para uma sociedade desorientada, que não sabe mais o que é amar? Não é impondo medo, é amando. Onde foi que os cristãos perderam a fé no amor? Numa época em que a sociedade mais espera de nós, cristãos, que manifestássemos o amor de Cristo, parece que a gente está tão distante dele, que acabamos por promover mais ódio e medo do que amor. Os discursos cristãos são discursos de ódio, geralmente. A sociedade está clamando por Cristo. A sociedade está clamando pelo amor. Eu podia citar aqui Pais e Filhos, do Renato Russo. Como eu queria que aquela letra fosse escrita por um líder religioso. Mas foi escrito pelo Renato Russo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. O Renato Russo está dizendo: cristãos, onde vocês estão? Porque o que a sociedade está precisando é de gente capaz de amar as pessoas sem escolher. É capaz de alguém que seja capaz de amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E ele não está muito distante de Paulo, ele não está muito distante de Jesus, ele não está muito distante de Tiago, ele não está muito distante de Moisés. Em Gálatas, capítulo 5, verso 14, Paulo vai dizer assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei se cumpre quando você ama o próximo como a ti mesmo. Mas isso soaria tão semelhante a Jesus, mas não foi escrito por um líder religioso. A sociedade está clamando por esse amor. Uma das minhas bandas preferidas, Black Eyed Peas, na voz da Ferg, do will.i.am, numa das músicas mais bonitas do Black Eyed Peas, Where is the Love? Ela pergunta assim: onde está o amor? Cristãos, onde vocês estão? Porque vocês estão disseminando ódio, vocês estão tentando impor a sua moral judaico-cristã em forma de lei. Não é assim. Onde está o amor? E quem é o refrão da Where is the Love? O refrão diz assim, olha: é a Ferg, gente. Não é Paulo. Olha o que ela diz: pessoas matando, pessoas morrendo, crianças feridas, e você pode ouvi-las chorando. Você pode praticar o que você prega? É a pergunta da Ferg para você hoje, nessa manhã. Cristão, você pode praticar o que você prega? Onde foi que você esqueceu a essência do Evangelho? Onde foi que você achou que era impondo medo ou o discurso de ódio que você ia converter as pessoas?
Você pode praticar o que você prega e mudar sua personalidade, e aí ela dá um grito, falando assim: Father, 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 help us. Pai, 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 ajude-nos. Senhor. E ela continua: Pai, 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 nos ajude. Nos mande alguma orientação do céu, porque as pessoas elas me têm questionado: Where is the love? Onde está o amor? A sociedade está clamando: cristãos, onde está o amor? E a gente? A gente está pregando ódio por aí. No texto que a gente leu, o líder religioso faz 2 perguntas para Jesus. 2 perguntas erradas para alguém que dizia conhecer bem a lógica do reino de Deus. A primeira pergunta errada do líder religioso está no verso 25, quando ele fala assim: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Pergunta errada. Como assim que farei? Aquele líder religioso não sabia que a salvação não depende do que eu faço ou deixo de fazer. A salvação depende do que eu aceito ou deixo de aceitar. Salvação não tem que ver com faça ou não faça. Salvação não tem que ver com o que eu consigo fazer ou o que eu não consigo fazer. A pergunta certa não é o que eu tenho que fazer para ser salvo. A pergunta é: quem eu tenho que aceitar para ser salvo? E Jesus devolve a pergunta para ele, expondo a superficialidade da religião do escriba. Ele devolve a pergunta dizendo assim: então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você interpreta? Ao que ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeu corretamente: faz isso e viverá. Sabe por quê? Sabe qual é o problema seu, líder religioso? É que você não faz. É que você não acredita no que você está falando. Faz isso e você vai viver. A resposta estava correta. A dimensão ética exclusiva do cristianismo. O seguidor de Cristo que vive no reino, ele anuncia reconciliação, aceitação, tolerância e inclusão. Mas nós não temos mais dito sobre o que somos a favor. A gente tem dito mais sobre o que nós somos contra. O mundo cristão se perdeu, ele desaprendeu a sua ética. A ética cristã não é negativa. A ética cristã, ela é positiva. E aqui é que ela se torna única e exclusiva. Nenhum pensamento chegou ao nível do pensamento cristão, nos termos da sua ética. O cristão não é aquele que se levanta para dizer sobre o que ele é contra. O cristão é aquele que se levanta para dizer sobre o que ele é a favor. Mas o que a gente mais vê hoje é cristão se levantando sobre o que ele é contra. Não foi para isso que a gente foi chamado. A gente não foi chamado para se levantar contra. A gente foi chamado para anunciar o que somos a favor. E aqui muda tudo. É aqui que o cristianismo se torna diferente de todas as outras escolas filosóficas possíveis. A religião dos nossos dias vive no espírito do reino de César, gosta de anunciar más notícias, de promover ódio, de se posicionar contra. A ética cristã não é negativa, ela é positiva. A ética cristã não fala sobre o que é contra, a ética cristã fala sobre o que é a favor. Não consiste em fazer coisas, e sim em ser. Em fazer, não em não fazer. Jesus nos deu a regra áurea que nos ordena fazer a outros o que nós gostaríamos que fizessem conosco, ou que os outros fizessem para nós. Você percebe que a lógica da sociedade ela é assim: não faça para os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. O cristianismo não entra nessa lógica. Essa é a lógica da sociedade. A lógica do cristão, ela é positiva, não é negativa. A lógica do cristão é: faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. E aí tudo muda de lugar. Porque não fazer para alguém aquilo que você não quer que faça com você é fácil. Agora, você fazer pelo outro, seja esse outro quem for, aquilo que você gostaria que fizesse com você, aí é muito difícil. Eu selecionei alguns pensadores que determinaram isso para você entender. Essa regra aparece em diversos credos em todos os tempos. Um homem pediu para Hilel, é um grande rabino judeu conhecido, nos dias de Jesus, muito conhecido, pediu para Hilel que ele lhe ensinasse toda a lei enquanto permanecia sustentado em uma só perna. Ou seja, Hilel, resume a lei para a gente num tempo curto. Ao que Hilel respondeu: simples, não faça a outros o que te é odioso. Esta é toda a lei e todo o resto são explicações.
Percebe o pensamento judaico? Não faça aos outros o que lhe é odioso. Filo de Alexandria, outro judeu importante que viveu em Alexandria, disse assim: não faça a outrem o que você odeia sofrer. Essa lógica você encontra em todas as escolas filosóficas, éticas. Não faça a outro o que você odeia sofrer. E Sócrates, o grande orador grego, ele dizia assim: não faça a outros aquelas coisas que lhe zangam quando as sofre às mãos de outros. Parece justo, né? Os estoicos, que talvez deles nós herdamos esse nosso conceito, eles diziam assim: não faça a outros o que não quer que façam a você. Dos estoicos que herdamos essa lógica. Não faça para o outro o que você não quer que faça com você. Confúcio, ele dizia o seguinte, ele foi perguntado uma vez: existe alguma palavra que possa servir como regra para ser praticada a vida inteira? E ele respondeu: não poderia ser a palavra reciprocidade? Não faça a outros o que não deseja que façam a ti. Todas essas são formas negativas. Não é tão difícil deixar de fazer uma ação, mas é algo muito diferente sair de nosso caminho, sair da nossa rota e fazer com outros o que gostaríamos que fizessem conosco. A própria essência da conduta cristã é que não consiste em não fazer coisas más, e sim em fazer ativamente boas coisas. Percebe a diferença da ética cristã? A ética cristã ela é positiva. O cristão não é aquele que se posiciona, se levanta contra. O cristão é aquele que se levanta a favor, para defender aquilo que crê, não para se opor necessariamente àquilo que não crê. Percebe? A lógica de Jesus ia na contramão de todas estas. A lógica de Jesus era: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Faça pelo outro aquilo que você queria que fizessem com você, seja esse outro quem for. O patamar muda. Se tem uma religião que é difícil, diria C.S. Lewis, se você quer uma religião fácil, o cristianismo não é a religião para você. Porque o cristianismo não é uma religião baseada em faça ou não faça, ou em regras. O cristianismo é uma religião baseada no amor. É muito mais difícil amar do que obedecer mandamento. Obedecer mandamento é muito mais fácil do que amar. Por isso que tem muita gente que escolhe o caminho seguro de confiar em si mesmo, achando que eu preciso obedecer uma lista de regras, porque eu pelo menos fico tranquilo que eu estou me garantindo, eu estou conseguindo, do que viver uma vida amando de verdade. É muito oneroso amar. Quando você prega sobre amor, você sai na porta, sempre alguém te pergunta assim: puxa pastor, sobre amor de novo? Sermão água com açúcar, amor? Essa pessoa não entendeu o que é amar. Se ela soubesse o quanto que é mais difícil amar. A ética cristã não discrimina indivíduos, e aqui entra a segunda pergunta do líder religioso, que é a mais nefasta de todas. É uma pergunta que um cidadão de bem jamais devia fazer, é a pergunta que um líder religioso jamais devia fazer, que um crente jamais devia fazer. A pergunta dele, porque ele foi exposto por Jesus, é como se Jesus tivesse dito assim: você é líder em Israel e você não sabe o que tem que fazer para ser salvo? E ele tenta se justificar para Jesus, ele diz assim: veja bem, Jesus, é que na realidade o que eu queria te perguntar é uma outra coisa. Eu sei que para ser salvo tem que amar o próximo, mas espera aí, Jesus, quem é meu próximo? Uau. Essa é a pergunta mais discriminatória que pode existir. Porque quando aquele homem pergunta quem é meu próximo, ele está pressupondo que existe alguém que não é teu próximo. Quando ele pergunta assim: Senhor, quem é meu próximo para que eu o ame? Ele está pressupondo que existe um tipo de gente que não precisa ser amada. Senhor, tudo bem, né? Eu tenho que amar meu próximo, mas convenhamos, né, Senhor? O meu próximo é aquele que tem a mesma fé que a minha, que frequenta a mesma igreja que a minha, que segue as mesmas condutas correligionárias que as minhas. Aquele meu vizinho lá que tem uma religião de matriz africana, esse aí eu não tenho que amar, né, Jesus? Convenhamos, né, Jesus? Esse aí eu tenho que destruir o templo dele, eu tenho que me levantar contra ele, eu tenho que fazer um estandarte de protesto contra ele, porque ele tem uma religião, ele não é meu próximo, né, Jesus? Jesus, eu tenho que amar o meu próximo, mas o meu próximo é aquele que tem uma condição socioeconômica equivalente à minha, né? Aqueles lá que não trabalham, que são miseráveis e moram na comunidade porque querem, porque se fossem trabalhadores eles teriam saído daquela vida, na lógica meritocrática de mercado, eles estão lá porque querem, são um fracasso porque querem. Esses aí eu não preciso amar, né, Jesus? Jesus, convenhamos, né, Jesus? Eu tenho que amar alguém que tem a mesma orientação sexual que a minha, né, Jesus? Aquele que não tem a mesma orientação sexual que a minha, esse eu não tenho que amar, Jesus. Eu tenho que me levantar contra, me opor, fazer um estandarte, postar no Facebook que eu sou contra eles. Jesus falou: não, você não entendeu nada.
é para amar todo mundo e não vale escolher. É difícil. Aí para tudo, chega, não dá. Aí Jesus está querendo demais. Quem é meu próximo? Pergunta discriminatória. Pressupõe que existe alguém que eu não tenho que amar. Essa me lembra da pergunta de Caim, né? Em Gênesis 4, verso 9, Deus procura Caim e fala assim: Caim, onde está teu irmão? E aí Caim responde como para Jesus? Para Deus: sou porventura eu o cuidador do meu irmão? Em outras palavras, o que eu tenho a ver com meu irmão? Em outras palavras, cada um com seus problemas. Eu não tenho nada a ver com ele. Essa é a resposta dada por nossa sociedade individualizada a todo momento. Por que eu tenho que ter compaixão do outro? Por que me preocupar em não o prejudicar? Por que perder tempo tentando ajudar meu concorrente? Vivemos numa sociedade individualizada. Emmanuel Levinas, talvez o maior filósofo ético dos nossos dias, ateísta, atomista, materialista, falando sobre essa resposta de Caim, ele vai dizer o seguinte: é claro que eu sou guardião do meu irmão. Sou e permaneço uma pessoa moral enquanto não pergunto por uma razão especial para sê-lo. Eu sou simplesmente porque estou aqui. E se por acaso quem sentou do meu lado está precisando de ajuda, ele se tornou meu próximo e eu tenho que ajudá-lo. E o que me faz uma pessoa moral é a minha responsabilidade em relação a ele. É a minha responsabilidade em relação ao bem-estar dele. Sou responsável sim. Quer eu admita, quer não, sou guardião do meu irmão, porque o bem-estar do meu irmão depende do que eu faço ou do que me abstenho de fazer. E Levinas continua: no momento em que questiono essa dependência e peço, como fez Caim, que me deem razões para que eu me preocupe, renuncio à minha responsabilidade e deixo de ser um ser moral. O mandamento do reino é amar, mas não é só amar. O mandamento do reino é amar sem escolher. Somos responsáveis pelo nosso próximo. É Voltaire quem ia dizer, não é? Que todo homem é culpado pelo bem que não faz. Essa frase do Voltaire me lembra de Tiago, no capítulo 4 da sua carta, verso 17, ele diz assim: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Pecado não é fazer coisa errada apenas. Deixar de fazer o bem é pecado tanto quanto. Às vezes eu me pego pensando no que a gente está pecando como igreja. Assim como os representantes do estabelecimento religioso na história de Jesus, como comunidade religiosa, cometemos o pecado da indiferença. Sabemos pregar, sabemos instruir, sabemos doutrinar, sabemos defender tabus morais, mas pouco fazemos e pouco vivemos, porque a gente não acredita. A igreja precisa deixar de ser um tribunal e passar a ser um hospital. A comunidade cristã no nosso país precisa deixar de ter promotores de justiça e ter mais promotores de cura. Porque a igreja não é um tribunal, a igreja é um hospital. A igreja não existe para sair julgando os outros. A igreja existe para receber e curar aqueles que estão doentes. Sabe por quê? Porque está todo mundo doente. E eu estou falando aqui não como alguém que consegue fazer isso, eu estou falando aqui não como um médico que diagnosticou o teu problema, eu estou falando aqui como um doente que também precisa de tratamento como você. É dessa condição que falo. Ao pregar sobre essa história, Jesus conta essa história, né? Da estrada que ligava Jerusalém a Jericó. Essa estrada até hoje é muito perigosa. Há relatos em todos os períodos da história, desde o período de Jesus em diante, dessa estrada como uma estrada perigosa. E Jesus conta a história de um homem que foi atacado por bandidos e ficou semi-morto, e diz que passa um sacerdote, o líder da igreja, e passa de largo. Tem algumas reflexões aqui. Aquela estrada era usada pelos líderes religiosos, muito usada, e ela era perigosa, mas os líderes eclesiásticos nunca pensaram em investir em infraestrutura de segurança naquela estrada que eles usavam. Eles preferiam investir nos interesses próprios.
É como se a gente olhasse aqui uma interdição numa rua aqui do lado que dá acesso ao hospital, aqui atrás, e a gente falasse assim, bom, para ir para a igreja está atrapalhando aquela interdição, né? Aquele problema a ser resolvido. Mas isso aí é problema da prefeitura. A gente que é crente, a gente vai para a nossa igreja, a gente arranja outro caminho para chegar lá, e os doentes que precisam acessar o hospital, o problema é deles. Eu uso outro caminho, não preciso usar aquele. Vamos pegar o nosso dinheiro todo, vamos investir aqui dentro. Porque a gente não se interessa com quem está aqui do lado. Eles usavam a estrada, era perigosa, mas nunca se importaram com isso. O sacerdote, ele passa de largo por uma razão. E aqui Jesus dá uma lição das mais belas dessa história para mim. Porque Levíticos 22 dizia que um sacerdote não podia tocar em alguém que estivesse ferido para a morte. Porque ele estava indo realizar os ritos. Então ele tinha uma desculpa institucional para não fazer aquilo. O sacerdote, ele tinha uma razão para não tocar naquele homem. Ele tinha uma boa desculpa. Qual que era a boa desculpa? As regras religiosas. Sabe o que Jesus está dizendo? A dignidade humana é maior do que as regras religiosas. Uma regra religiosa que diz respeito à dignidade humana é uma regra nefasta. Os dogmas, as estruturas, os interesses religiosos não são maiores do que a dignidade humana. É por isso que num sábado, quando Jesus cura a mão de um homem, os líderes da igreja chegam para ele, como é que você cura no sábado? E Jesus diz assim, sabe por que eu curo no sábado? Porque o homem não foi feito por causa do sábado, e sim o sábado por causa do homem. A humanidade está acima dos preceitos religiosos. Se um preceito religioso fere a dignidade humana, esse preceito religioso é nefasto. O que Jesus está dizendo é, os interesses eclesiásticos da lei de Moisés sobre o sacerdote não o desculpam de não ter atendido o homem, porque a dignidade humana, a vida humana é maior do que os preceitos religiosos. Nunca abra mão de atender a humanidade ou a vida humana com a desculpa dos seus preceitos religiosos. O levita faz a mesma coisa, porque ele também não podia tocar. E aí aqueles homens estavam esperando que Jesus estivesse fazendo uma crítica clerical. Eles estavam esperando que agora Jesus ia colocar o herói, um judeu da terra, leigo. O que eles não sabiam é que o herói da história ia ser um não crente. O herói da história de Jesus é um não crente. O herói da história de Jesus não frequenta a tua igreja. O herói da história de Jesus é aquelas pessoas que você não gosta. O herói da história de Jesus é aquelas pessoas de quem a igreja não gosta. E que contrassenso, né? A igreja não gostar de alguém, mas é assim, a igreja tem um tipo de gente que a igreja não gosta. E o herói da história de Jesus é justamente essa pessoa de quem a igreja não gosta, o samaritano. Padre Antônio Vieira, Companhia de Jesus, século XVII, tem um livrinho do Padre Antônio Vieira chamado Sermões do Padre Antônio Vieira, um livrinho pequeno da Saraiva, assim, pequenininho, eu tenho lá em casa. E ali tem uns esboços de alguns sermões do Padre Antônio Vieira. E eu procurando, tem um esboço dessa parábola, que alguns teólogos dizem que nem é uma parábola, porque Jesus não diz que é uma parábola no texto. Alguns dizem que talvez isso tenha sido uma história real, e que ela acontecia, era conhecida popularmente, e Jesus usou a história para dizer o que ele tinha para dizer. Mas ok, a gente consente que era uma parábola. O Padre Antônio Vieira fala sobre ele diz que nessa história tem 3 filosofias de vida. 3 filosofias de vida. A primeira filosofia de vida é a filosofia de vida do ladrão. O ladrão, ele vive na filosofia de vida assim, o que é teu é meu. O que é teu é meu. O ladrão, ele sofre da doença da antipatia. Patos é sentimento. Anti, no grego, é o contrário. É aquele que nutre sentimentos contrários em relação ao outro. Ele é antipático. Vive na lógica do o que é teu é meu. E não é só aquela persona não grata que toma o teu celular no farol, que vive na lógica do que é teu é meu. Toda pessoa que vive na lógica do que é teu é meu, aquela pessoa que inveja, aquela pessoa que olha para você quando você está sendo bem sucedido e ela quer ter o sucesso que você tem, aquela pessoa que olha e vê a tua luz e ela precisa tirar a tua luz para que ela brilhe, aquela pessoa que precisa diminuir uma conquista sua, essa é a pessoa que vive na lógica do que é teu é meu. Eu quero o que é teu, você está muito bem sucedido, está muito feliz, eu quero a tua felicidade para mim. O que é teu é meu. A segunda filosofia de vida é a filosofia de vida do sacerdote do levita. Essa é a pior. A filosofia de vida do sacerdote do levita é a filosofia de vida do o que é meu, o que é teu é teu. Tem gente que vive assim, o que é meu, o que é teu é teu. Sofrem de apatia.
elemento de negação no grego, patos, sentimento. Não nutrem qualquer sentimento em relação... É muito pior, eu prefiro alguém que me odeie do que alguém que me ignore. Nas relações é assim. Está aí namorando, está interessado em alguém, aí a pessoa que te odeia, você fica bravo. Mas se a pessoa que te ignora, nossa, você não significa nada para ela. Nem para odiar você serve. Percebe? Apatia. A filosofia de vida dos apáticos, é do sacerdote, do levita, é a filosofia de vida do que é meu, o que é teu é teu. Cada um com seus problemas, faz o seu, que eu faço, aí acelera São Paulo. E vamos embora. E cada um com seus problemas. E eu estou aqui, hoje você que se deu mal, amanhã pode ser eu que me dou mal. Então assim, não dá, eu tenho minha agenda, eu tenho meus compromissos, eu tenho meus interesses, eu tenho, entendeu? O que é teu, o que é meu é meu. Tem gente que vive nessa filosofia de vida, na sociedade individualizada que vivemos. Mas há uma terceira filosofia de vida, é a filosofia de vida do samaritano. O samaritano sofria de outra doença. O samaritano ele sofria de empatia. O samaritano ele sofria de simpatia, a capacidade de sentir o que o outro sente, a capacidade de calçar o sapato do outro. A filosofia de vida do samaritano é a filosofia de vida do o que é meu é teu. O que é meu é teu. Acabou para você, mas não acabou para mim ainda. E enquanto não acabar para mim, não acabou para você. Porque o que é meu é teu. Isso é amar. Percebe? Isso é amar. Do que a gente está sofrendo, hein? A sociedade está clamando por amor. Where is the love? A Ferg está cantando isso. É ela que está olhando para a gente hoje e está falando assim: onde vocês estão, cristãos? Father, 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 help us, porque os cristãos não estão te representando mais aqui. Eles estão pregando medo, eles estão levantando estandarte contra, eles estão odiando, mas não estão amando. Eu encerro com o último texto, você pode abrir lá para mim? João capítulo 13. João capítulo 13. A gente está falando do reino de Deus, qual que é a lógica do reino de Deus, qual que é o mandamento do reino de Deus. João capítulo 13, versos 34 e 35, famoso texto. Diz assim: novo mandamento vos dou. Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, ó, é o novo mandamento agora. O antigo não vale mais. O mandamento de Moisés você não precisa mais seguir, acabou. O de Moisés ficou para lá, agora eu estou pondo o novo mandamento. Agora você vai seguir um novo mandamento. Não é mais o de Moisés, agora é um novo. É o do meu reino. Qual que é o mandamento do meu reino? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Mas o que mudou do de Moisés? Percebe o que mudou do de Moisés? O mandamento de Moisés era: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O novo mandamento de Jesus é: ame o teu próximo como eu vos amei. O que mudou foi a referência do amor. Não é mais para você amar o outro como você ama você mesmo, porque tem gente que nem se ama. Tem gente que se odeia. É para amar igual eu amo, não me amo mesmo, me odeia, então eu vou odiar todo mundo mesmo. Deve ser a filosofia dos haters na internet, né? Eles se odeiam tanto que eles ficam odiando todo mundo. Eu fechei minha conta no Facebook, não aguentava mais esses caras. Para não ter que tomar remédio, ou para diminuir a quantidade de remédio que eu tomo, eu me livrei deles. Mas eu fico com pena deles, porque eles continuam sendo odiosos. Jesus falou assim: não é mais para você amar o outro como você ama você mesmo, agora é diferente, agora é outro nível, agora é para você amar o outro como eu amei você. E você lembra quem você é? É como se Deus estivesse falando para a gente: só você e eu sabemos quanto você é mau, o quanto você é gente ruim. Só eu e você sabe o que você está pensando agora aí no teu coração quando você está me criticando aqui. Jesus falou: eu te amei, eu te perdoei, eu ofereci misericórdia. Agora o que eu quero que você faça? Olha para o coleguinha do lado e ama ele. Porque não há motivos mais para não amá-lo. Porque se eu fui capaz de amar você, quem é você para olhar para o lado e achar que o outro não merece o meu amor? Porque ele é diferente, porque o pecado dele é diferente do seu. Porque você fofoca e o outro tem uma orientação sexual diferente. Pronto, mas está tudo bem, o dele é esse, o teu é esse. Eu amo ele, ame ele também. É difícil de entender isso. Parece que é. A gente não acredita mais no amor.
Amor é sermão de água com açúcar, dizem alguns. Porque eles não entenderam o que é amar. E Jesus vai dizer assim, verso 35, não tem saída, não é o medo nem a esperança, é o amor. Olha o 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, quando vocês pararem de ouvir música secular. É isso que está escrito aqui? É isso que está escrito na tua Bíblia? Quando vocês pararem de comer carne de porco. É isso que está escrito aqui? Nisso conhecerão todos os meus discípulos, quando vocês deixarem de ir naquele lugar lá que vocês vão. É isso que está escrito aqui? Nisso saberão todos os meus discípulos, quando vocês se vestirem como se veste na igreja. É isso que está escrito aqui? Sabe por que não é isso que está escrito aqui? Porque não é isso que faz de você um cristão. Não são essas coisas que fazem de você um cristão. Sabe o que faz de você um cristão? Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Eu não estou dizendo que nada daquilo que eu falei está certo. Eu só estou dizendo que não é aquilo que faz de você um cristão. Nisso saberão todos que sois meus discípulos, quando vocês forem capazes de amar uns aos outros. Quando vocês forem capazes de sair dessa igreja aqui lá fora, amar um ao outro, sem escolher. Quem sabe aí as pessoas conheçam Jesus. O problema é que a gente ama muito pouco. A gente não ama nem quem está dentro da nossa própria casa. Se a gente amasse mais, a gente careceria menos das virtudes. Se a gente amasse mais, a gente careceria menos da moral. Se a gente amasse mais, a gente careceria menos da lei. Se a gente amasse mais, a gente teria menos discussão sobre o que pode ou não pode. Se a gente amasse mais, quem sabe Jesus já tinha voltado. O problema é que a gente ama muito pouco. É mais fácil guardar mandamento. Amar é muito difícil. É mais fácil seguir uma listinha de regras de faça ou não faça. Amar é muito difícil. Eu comecei com Black Eyed Peas. Citei Padre Antônio Vieira. E eu quero encerrar com essa musiquinha aqui. Eu não vou cantar, porque se eu cantar, vocês mudam de religião na hora. Então eu vou ler para vocês essa musiquinha aqui. Do queridíssimo Padre Zezinho. Quer saber o que é ser um cristão? É simples. É isso aqui. Não é nada além disso. Ser cristão é isso aqui, ó. Um dia, uma criança me parou. Olhou-me nos meus olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão. Tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíram do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir. Pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado. E ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou. Simples assim. Não tem que complicar. Está tudo aqui. É isso aqui. Você quer anunciar o reino de Deus que já chegou aqui fora quando você sair daqui? É isso aqui. Só isso. Só isso. Vamos cantar? Não essa, outra. Se bem que estava tão gostosa, se tivesse alguém para cantar, essa ficaria bonita, mas não tem. Vamos cantar que a gente programou. E no final a gente vai orar.
Pai, a gente quer anunciar para essa sociedade que está clamando pelo Teu amor. A gente quer anunciar que o reino de Deus chegou. A gente quer sinalizar o Teu reino através da nossa vida. A gente quer dizer para São Paulo que existe amor em São Paulo. A gente quer dizer para essa cidade que existe amor nessa cidade, que há cura, que há perdão, que há reconciliação nessa manhã. Obrigado porque o Senhor revelou o seu amor por nós. E obrigado porque o Senhor nos incumbiu dessa mais nobre tarefa, de viver esse amor e através desse amor revelar quem o Senhor é. E nisso todos saberão que somos seus discípulos, quando a gente for capaz de amar como o Senhor nos amou. É difícil, Senhor. É a coisa mais difícil que existe. Por isso o cristianismo não é fácil, o cristianismo é muito difícil. Porque o cristianismo não está preocupado com regras, com pode ou não pode, com faça ou não faça. Essas coisas são fáceis. O cristianismo está preocupado em nos transformar em gente ruim, em gente boa. Gente que odeia, em gente que é capaz de amar. Transforma o coração de cada um de nós nessa manhã, Senhor. Que a gente possa sair daqui anunciando o Teu reino através do Teu amor. Não pelo medo, nem pelo egoísmo da esperança, mas pelo Teu amor. É o que nós pedimos por Jesus, amém. Deus abençoe você, um bom restante de tarde. A gente vai estar aqui 3h30, se você quiser também se juntar a nós para amar essa cidade. 3h30 a gente tem uma reunião aqui no mezanino, ok? Deus abençoe você, um bom restante de sábado.